Feito isso, a gente vai começar agora a olhar para um outro lado do desempenho. Então, a gente sabe como é que a gente vai medir o desempenho, como é que a gente define uma meta de desempenho, como é que a gente define um indicador que endereça essa meta de desempenho e como é que a gente faz para monitorar isso, né? Maravilha, sabemos tudo isso. Só que aí vem dois pontos chaves que estão faltando, né? Eu preciso saber como identificar onde é que está o problema do meu desempenho, né? Porque eu sei medir, eu sei definir a meta, eu sei definir um indicador e eu sei que eu tenho que olhar para esse indicador periodicamente. Só que eu olhei para o meu indicador, lá, por exemplo, quantidade de pareceres na Advoce, ou tempo de análise de um processo de contratação na Advoce. Tempo de análise de um processo, né? E aí a gestão tem reclamado muito que demora esse tempo de análise. Falou assim, ó, num processo de contratação, a maior parte do tempo desse processo, ele fica parado na advocacia. Está levando 70 dias em média para analisar esse processo de contratação. E é muito tempo, né, para contrato. Para contratos que têm a vigência de 1 ano, 70 dias preso no jurídico é muito tempo, né? Eu precisaria de um prazo de 15 dias de análise, né? E aí, um gestor da advocacia vai falar, cara, tudo bem, eu tenho a governança ou a gestão me deu a meta. São 15 dias de prazo que eu tenho para analisar. Mas como é que eu faço isso? Como é que eu reduzo o meu tempo de análise de 70 dias para 15 dias? E aí, a gente precisa analisar para duas coisas. A primeira são os condicionantes do desempenho. Os condicionantes são as variáveis que impactam o nosso desempenho de forma crítica. E podem impactar de forma positiva ou podem impactar de forma negativa, a depender de como esses condicionantes estão dentro do nosso setor de trabalho, né? Então, a primeira coisa que um gestor tem que fazer quando ele vê um problema de desempenho é buscar identificar as causas desse problema no desempenho. E as causas, via de regra, estão relacionadas com os condicionantes de desempenho. Eu tenho problemas em alguns dos condicionantes de desempenho e isso faz meu desempenho ser abaixo do esperado e prejudica a minha meta, prejudica meus indicadores e me faz não conseguir entregar o valor que se espera de mim dentro da organização. E o primeiro condicionante de desempenho é o contexto. Tá? O contexto ele tem 6 aspectos diferentes. O contexto é o meio onde a gente está envolvido, né? Pensa no contexto como um panorama geral da organização. É a carinha, o carão da organização. Panorama geral da organização. Quando a gente fala em contexto, a gente pode pensar, por exemplo, em recursos disponíveis. Então, que tecnologias a gente utiliza no nosso setor? Eu tenho um sistema para desenvolver o meu trabalho? Eu não tenho? Eu tenho computador? Eu tenho ferramentas? Eu não tenho? Cara, na Secretaria de Saúde, por exemplo, um dos condicionantes do desempenho brutal, cara, brutal, era recursos disponíveis. Porque se eu não tenho material médico, se eu não tenho tecido, pano estéreo, se eu não tenho medicamento, se eu não tenho médico, RH disponível, cara, eu não vou conseguir atender a população do jeito que ela precisa. Então, os recursos eram fundamentais ali na Secretaria de Saúde. Tanto de tecnologia, de infraestrutura, quanto mesmo suporte físico e suporte psicossocial, né? Então, recursos disponíveis, faz parte do contexto e pode impulsionar o desempenho para cima ou para baixo. O segundo é o ambiente de trabalho. Como é que é o meu clima organizacional? Qual que é a cultura da organização, da empresa? Como é que são as relações interpessoais? Né? Um local de trabalho com um clima ruim tende a pressionar o desempenho para baixo. Né? Uma cultura organizacional, que é uma cultura muito fechada, uma cultura contra a inovação, dependendo da área, dependendo do setor que você tiver, pode pressionar muito aquele setor para trás. Imagina, por exemplo, você cria um centro de inovação dentro de um órgão público muito engessado, sei lá, um exército, por exemplo. Aqui é por hipótese, tá? É um exemplo. E aí, um centro de inovação ali, e aí o pessoal fala, cara, não, vamos fazer do jeito que a gente fazia sempre. É muito tradição, família e propriedade, vamos seguir o mesmo padrão sempre. E aí, mata aquele setor de inovação, por exemplo. Mata o desempenho do setor. Porque você cria uma unidade que tem metas de inovar, que a cultura da organização não está preparada para a inovação. Né? É um pouco do que acontece com o serviço público, por exemplo.
versus a iniciativa privada. Setor privado, cara, ele tem unidade de P&D, né, cara? De pesquisa e desenvolvimento. Ele vive de inovar, ele vive de buscar o novo. O setor público é muito mais o contrário, ele vive da tradição, ele vive de repetir os padrões. Ele está muito mais preocupado com segurança jurídica do que com fazer novo e melhor. Então, a cultura da organização é muito importante. E as relações interpessoais também. Né? As relações. O desempenho pode ser impactado positivamente ou negativamente. Eu lembro, por exemplo, que eu trabalhei em um órgão, né, há muito tempo atrás, que, cara, para um servidor falar com o diretor era impossível. Você tinha que falar com o chefe de divisão, que falava com o chefe de não sei o quê, que falava com o coordenador, que falava com o diretor de área, que falava com o diretor para chegar no vice-presidente. Cara, o documento passava por 12 alçadas, por 13 alçadas. Então, era muito difícil você conseguir implantar qualquer coisa, mudar qualquer coisa, você falar porque era tudo muito engessado. E aí, se você quer melhorar o desempenho num contexto como esse, existem estratégias específicas. Você quer melhorar o desempenho numa startup, que todo mundo fala com todo mundo, o presidente, o CEO, o diretor senta na mesa para tomar café com a galera, as condicionantes de desempenho são outras, né? Então você precisa estar muito antenado para o contexto onde você está. Tá? Clareza de objetivos e papéis também está relacionado ao contexto. Eu tenho a definição clara de responsabilidade. É muito comum a gente ter unidades que o servidor está ali, mas ele não sabe qual é a competência dele dentro da unidade. Cara, ok, você está dentro do RH no setor de cadastro, mas é para eu cadastrar o que chegar? É para eu cadastrar só os pedidos de alteração de endereço do servidor efetivo? É para eu cadastrar só férias e afastamentos? Qual é a minha responsabilidade? O que se espera de mim dentro do setor? Qual é o meu papel aqui? Sabe? Isso é fundamental. E a definição de metas e objetivos claros. Porque você fala, ó, você está aqui no setor, a gente tem um estoque de 1000 processos e todo dia chega mais 10. Você faz aí quantos você quiser. Fica na mão do servidor. Ele não sabe se ele vai fazer 1, se ele vai fazer 2, se ele vai fazer 5, se ele vai fazer 10. E tem uma coisa que é o seguinte, o ser humano ele se adapta demais. Então, normalmente o que ele vai fazer? Ele vai olhar em volta e vai ver como os outros estão se comportando. E ele vai tentar meio que se misturar ali com a média. Ah, se a galera tá fazendo 4, 5, eu vou fazer 4, 5 também. Vou fazer mais ou menos ali na média, né? Ainda que eu possa fazer 10, que eu possa fazer 15. Mas se ele não tem uma meta clara e objetivos claros, isso fica muito difícil. Eu trabalhei uma vez no TST, e em gabinete, né? Há muito tempo atrás. E lá, essa questão de meta e objetivo era muito forte. Então, um dos ministros que eu trabalhei no gabinete, ele colocava a meta de cada função. Falava, FC1 tem que fazer 14 acórdãos por semana. FC2, 16. CJ tinha que fazer 25 acórdãos e 10 decisões monocráticas por semana. E ele colocava, inclusive, e aí, assim, na minha percepção, beirava um assédio moral. Assim, as pessoas que 2 semanas não bateram a meta são rebaixadas da função. E as que bateram a meta sobem para a função de cima. Então era um negócio, um canibalismo ali que eu acho que já beira até um assédio moral. Né? Mas a gente não pode negar uma coisa: a meta era muito clara, o objetivo era muito claro e o critério de premiação e remuneração era extremamente claro e objetivo. Um outro ponto relacionado ao contexto é o estilo de liderança e o apoio gerencial. Né? Se existem equipes, setores, unidades que pela cultura, pelas relações interpessoais, pelo clima organizacional, pede um estilo de liderança mais participativo, mais colaborativo, um estilo de liderança. Outros setores pedem um estilo de liderança mais rígido, mais autoritário, mais comando e controle. Então a gente precisa entender que o estilo de liderança impacta muito o desempenho da equipe. Se eu tenho uma equipe muito imatura, uma equipe muito jovem naquele trabalho, muito inexperiente, eu tenho que ter um estilo de liderança um pouco mais próximo daquela equipe, né? Porque eles vão ter dúvida, eles vão ter insegurança, eles não vão ter clareza de meta, eles não vão ter clareza do processo de trabalho que vai ter que ser feito. Então você tem que estar mais próximo. Você tem uma equipe mais madura, você pode afastar um pouquinho mais, né? E um outro aspecto fundamental do desempenho é o papel do líder. Né? O líder, ele precisa assumir a frente da equipe, cara. Ele tem que pensar o trabalho, ele precisa pensar a equipe, ele precisa olhar, assim, ele é pago
especialmente para pensar, né? Mais do que para executar, ele é pago para pensar. Pensar em como melhorar o trabalho, em como organizar o trabalho, em como facilitar o trabalho, em como melhorar a qualidade de vida dos colaboradores, pensar, né, em como destravar os gargalos. Então, assim, o papel do líder é muito claro em fornecer recursos para a equipe. Então, se quem tem que brigar por recurso não é o servidor, é o gerente, é o gestor, é o líder, cara. Fala, cara, a gente precisa de computador. Eu tenho 5 servidores e 3 computadores. Eu preciso de mais 2 computadores, senão o trabalho não vai sair. A gente fica ociosa. Quem tem que brigar por recurso precisa de mais orçamento. Eu preciso de capacitação, eu preciso de treinamento. O líder ele tem que brigar por recursos para prover os recursos necessários para a equipe. Ele tem que organizar o trabalho, ele tem que defender o trabalho e pensar sobre o trabalho, esse processo de reflexão sobre o trabalho e traçar estratégias de melhoria é fundamental para o líder. Esse apoio gerencial é muito importante. Treinamento e desenvolvimento. Como é que eu quero que minha equipe melhore se eu não forneço o ferramental teórico e prático para que aquela equipe execute, né? É engraçado, eu estava conversando com a minha esposa um dia desses, e minha esposa foi há muito tempo servidora do Ministério da Justiça, né? E era interessantíssimo que ela trabalhava no RH e fazia o trabalho de lançar as férias dos servidores no sistema de RH. E era um absurdo, porque tinha um caminhão de servidor no Brasil inteiro e chegava para ela todo mês. 2.000 formulários, 1.500 formulários de pedido de férias e alteração de férias, né? E aí ela gerenciava uma equipe lá de servidores e eles lançavam no sistema as alterações. E era um trabalho absurdo, que ela tinha tendinite, todo mundo, Ler, Dort, né? De tanto lançar. E ela resolveu fazer um treinamento do CIAP. E aí no treinamento ela falou, professor, vem cá, será que não seria inteligente o Ministério do Planejamento inserir o pedido de férias dentro do CIAP para que seja feito de forma automatizada esse pedido de férias? Facilitaria muito o trabalho. Ele falou, uai, mas isso já existe há uns 4 ou 5 anos, Berlinca. É só você entrar aqui e habilitar o módulo férias para a sua unidade. Se você habilitar lá, todo mundo automaticamente, quando logar no CIAP, vai aparecer o menu férias e ele pode pedir férias pelo sistema, né? Quando ela falou isso lá pro secretário da área dela, o cara falou, não, pode fazer isso amanhã. No dia seguinte ela habilitou, cara, e acabou um trabalho absurdo do setor, porque foi completamente automatizado. A ferramenta já existia, só que ninguém tinha conhecimento sobre a ferramenta, não sabia operar a ferramenta, não sabia as funcionalidades daquela ferramenta e ficava fazendo um trabalho extremamente braçal e cansativo, errava pra caramba, trabalhava pra caramba, de forma desnecessária. Então o treinamento ele é fundamental. E o feedback e a avaliação, né? Se você não faz esse trabalho de dar um feedback para a sua equipe e de receber o feedback também, para você melhorar a sua forma de gestão e para você entender o que você pode aperfeiçoar como gestor, mas também conversar com as pessoas para deixar claro aonde elas precisam melhorar, elas não vão melhorar espontaneamente. Você precisa conversar e auxiliar a pessoa a traçar uma estratégia de melhoria, né? Então esse feedback ele é fundamental. O primeiro condicionamento de desempenho é o contexto. O segundo é a motivação. E quando a gente pensa em motivação, a motivação intrínseca, que é a motivação interna da própria pessoa. A pessoa se motiva para trabalhar, a pessoa gosta de trabalhar, ela se estimula para aquele trabalho. Existe a motivação extrínseca, que a gente está mais acostumado, que é muito pensado assim, cara, que recompensa eu posso dar para a pessoa? Como eu consigo estimular aquela pessoa pelo lado de fora? E aí, quando for pensar em motivação, vale muito a pena fazer um adendo aqui, um parênteses, para dar uma olhada em economia comportamental, porque a gente precisa pensar equipe a equipe, pessoa a pessoa. O que motiva a pessoa A não motiva a pessoa B, não motiva a pessoa C, porque os interesses das pessoas mudam completamente, sabe? Eu estava conversando isso numa reunião de diretores, há um tempo atrás. Falando que, por exemplo, eu abriria mão tranquilamente da função da FC4 de diretor, se eu tivesse que trabalhar presencialmente 8 horas por dia, com 1 hora de almoço todos os dias. Porque a minha fase da vida atual, eu tenho 3 filhos, os 3 em idade escolar, e eu quero ter tempo de convívio com eles. Então eu não conseguiria
me encaixar numa jornada de trabalho de 9 horas diárias. Eu preferia trabalhar meio período, 7 horas sem função, se eu tiver que voltar 100% presencial. Né? Então, você me dar um aumento, por exemplo, talvez não me estimularia tanto. Você me mudar de cargo, talvez não, mas você fala, olha, eu garanto o seu home office. 2 vezes por semana, 3, 4 vezes por semana. Isso me motivaria demais. Então a economia comportamental, ela é uma área da economia, mas está muito vinculada à psicologia e busca estudar uma relação de oferta e demanda em relação a interesses. Né? Como eu consigo alinhar o interesse das pessoas que trabalham comigo com o interesse da organização para fazer com que elas caminhem de forma feliz, satisfeitas, na direção que eu quero. Como eu consigo induzir o comportamento das pessoas na direção que eu preciso, na direção que eu quero. É fantástico. Quando você começa a ler economia comportamental, você fica maluco. Né? Você começa a aplicar com teus filhos, com a tua esposa, com seu pai, com a sua mãe, no trabalho. Assim, abre um mundo na tua cabeça. Vale muito a pena. No mínimo, dá uma bugada e assistir uns vídeos no YouTube sobre economia comportamental. Objetivos e ambições pessoais. Isso é fundamental, isso é muito importante saber como você vai motivar a sua equipe. Né? É o mesmo caso da minha esposa. Minha esposa, durante um tempo, recebeu o convite para ser diretora da área de pessoal lá no órgão onde ela trabalha, e ela não aceitou, porque ela tem 3 filhos e ela queria cuidar dos meninos, ficar com os meninos. Ela falou, cara, a minha ambição pessoal atual não é essa. Estou numa fase da vida que eu quero curtir as crianças. Daqui a 4, 5 anos, se estiverem todos maiores, todos na escola, todos, beleza. Aí eu vou voltar e eu quero assumir um cargo de direção, alguma coisa assim. Então a gente saber os objetivos e ambições pessoais das pessoas também impacta muito o desempenho. Né? Se a pessoa tem um objetivo pessoal de sair do Senado, ou ela está competindo, ela dá aula fora, ela faz, talvez isso impacte demais o desempenho dela. Né? E tem que ter um feedback claro para falar, olha, para você trabalhar aqui comigo, eu espero, o mínimo de desempenho é esse. Se você não tivesse desempenho, eu vou te devolver para o RH, eu vou pedir para você ficar em outro setor, porque não dá. Esse aqui é o piso que todo mundo está fazendo. Né? Então, você entender o que motiva a pessoa é um condicionante de desempenho gigantesco, especialmente num órgão como o Senado Federal, em que a remuneração não é o maior fator de desempenho para quem está dentro do Senado. Né? Servidor efetivo dentro do Senado Federal, a remuneração não é o maior drive de motivação, porque a diferença entre um FC0, um FC3, um FC4, muitas vezes não paga o estresse, não paga o tempo livre, né, para fazer outras coisas da vida. Então, o maior drive aqui de motivação no Senado não é financeiro. A gente precisa entender o que motiva a nossa equipe para poder trabalhar muito nesse sentido. E o terceiro condicionante de desempenho são as competências individuais, né? Que é o que a pessoa sabe fazer. Competências tanto técnicas, que é fundamental, quanto competências comportamentais. Né? Então, eu quero que a pessoa trabalhe como pregoeiro, eu preciso treinar ela para saber usar o Comprasnet. Ela precisa saber operacionalizar o sistema. Eu quero que a pessoa trabalhe no orçamento, ela tem que saber mexer com CIAF, mexer com tesouro gerencial, ela tem que entender o mínimo de contabilidade pública. Tá? E essas competências técnicas, elas são importantes. Mas ela é a mais fácil de ser suplantada. Porque você, com treinamento, você consegue modelas com algum grau de facilidade. As competências comportamentais, não. Elas são bem mais difíceis de se mudar. Cara, e aí vem um negócio interessantíssimo, que é você saber aonde você vai alocar sua força de trabalho. Porque tem gente que tem um perfil analítico, gosta de trabalhar sozinho, odeia conversar com as pessoas, é introspectivo, mas é super detalhista e gosta muito de fazer análises, trabalhar com dados, com números, ou escrever relatório. Você vai pegar essa pessoa e vai colocar ela para fazer um trabalho lá no plenário de comissão, colhendo assinatura de parlamentar, fazendo lobby com assessor de deputado e de senador, ela vai morrer, cara. Porque ela é tímida, ela gosta de ficar no canto dela, ela gosta de fazer um trabalho analítico. Você treinar essa pessoa para ela se tornar uma pessoa extrovertida é muito difícil. Ela tem que querer muito, tem que estar alinhado muito com o objetivo pessoal dela e você vai ter um esforço enorme. Então, assim, você conseguir identificar o perfil comportamental das pessoas que trabalham com você para tentar meio que alocar ela nos trabalhos que fazem mais sentido para elas é fundamental. Você consegue melhorar muito o desempenho. Só com isso, por exemplo, às vezes
a pessoa é ótima, ela só está na posição errada. Né? Ela seria um excelente goleiro, você colocou ela para trabalhar como atacante. Ela não vai marcar gol nunca. Agora, bota ela no gol que ela pula 2 metros de altura, que ela tem um reflexo de gato e não vai passar uma bola no gol. É só você colocar a pessoa no local certo. Né? E algumas pessoas, ela tem uma competência comportamental, por aquilo você precisa trabalhar. Né? Tem que trabalhar a resiliência, tem que trabalhar uma proatividade, tem que trabalhar uma organização, tem que trabalhar a capacidade de fala, né? Então, você pode trabalhar competências comportamentais também. E aspectos pessoais, como personalidade e aptidões, que eu já falei com vocês, né? A gente tem que analisar muito o perfil da pessoa para poder buscar alocar ela em perfis compatíveis, em funções com perfis compatíveis. Então, os 3 condicionantes de desempenho é o contexto, a motivação e as competências individuais.